Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. E eu estava assistindo um vídeo do Bolsonaro num canal do YouTube, e nesse vídeo ele criticava frontalmente a imprensa, dizia que a imprensa tinha que vender a verdade e não a mentira. Contou alguns episódios do tempo do regime militar a respeito de Lamarca, de uma troca de tiroteio que houve. E ele relatou, né, a sua preocupação em não deixar que o comunismo tome conta do Brasil, ok? E aí eu comecei a refletir no que ele estava falando. E me lembrei de um texto bíblico, que diz o seguinte, ó: o ladrão vem senão para roubar, para matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ok? O Karl Marx, ele bem que queria implantar o comunismo na Inglaterra, ou melhor, no Ocidente. Mas ele encontrou uma pedra que para ele era pedra de tropeço. Essa pedra era Cristo, mas ele não vai dizer prontamente Cristo, ele vai dizer o seguinte: a religião. E que religião? A religião judaico-cristã, ou seja, o cristianismo. E aí ele soltou uma que diz o seguinte, que a religião é o ópio do povo. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está arraigada nos seus costumes, valores, ou melhor, no cristianismo, nunca que o socialismo vai imperar, que o comunismo ele vai tomar território. Quando uma população ela preserva os valores judaicos cristãos, quando uma população é religiosa, quando ela é cristã, ela não vai abrir mão dos seus princípios judaicos cristãos para embarcar na onda do comunismo. Ok? Até porque o comunismo ele tenta colocar o Estado numa posição como se o Estado fosse um Deus, porque o Estado é o provedor de tudo e ninguém é dono de nada. Num sistema comunista de fato, de verdade, não existe propriedade privada. A propriedade é do Estado, ok? Só você analisar. Então, em outros termos, então, o comunismo ele bate contra o cristianismo. E uma das maneiras de Karl Marx eliminar o cristianismo seria atacando a família. Seria desfazendo, tirando a estrutura patriarcal, eliminando o patriarcado, porque aí sim a religião cristã não se perpetuaria e aí ele poderia sim implantar o comunismo. Nós vemos isso durante décadas no Brasil. Por exemplo, os artistas, a grande mídia, eles são progressistas, esquerdistas. Então pode-se ver que a temática das novelas, de muitos filmes, de músicas, vão no sentido contrário aos valores judaicos cristãos. Por exemplo, as novelas da Globo, não sei agora que eu não vejo, eu nunca gostei de ver novela, mas minha mãe via novela, certo? Aí chegava de noite, não tínhamos o que fazer, acabávamos vendo novela. E a novela, ela sempre bateu em cima do adultério. Ela sempre massacrou a família. Ela nunca fez apologia a uma família saudável. A apologia era o quê? A apologia é uma defesa disfarçada, é uma defesa velada ao adultério, ao divórcio, à promiscuidade, à vida sexual precoce. Esses sempre foram os temas das novelas globais, sempre foi em torno disso, sempre levou o telespectador, aquela dona de casa, boa mãe de família, boa esposa, a torcer para que a amante ficasse com o marido. Ela nunca foi capaz de se colocar no lugar da esposa daquele personagem. Então, sempre houve isso aí. Por exemplo, essas músicas funk, essas meninas aí de shortinho, que vão para esses bailes de funk, para esses pancadões e voltam grávidas. Essas cantoras de funk
que estimulam essa sexualidade, pervertida, promíscua. Isso, engraçado, até o sexo, ele é uma arma política, ele é um instrumento político para mudar, para trazer revolução. Sempre foi. Sempre foi usado como um instrumento político. As pessoas não sabem, é claro, nenhum deputado vai falar de sexualidade. Não fala assim. Por exemplo, a ideologia de gênero trata da sexualidade, ok? Então, a sexualidade, ela sempre foi um instrumento político, de manobra política. Então, a sociedade, ela é seduzida a abandonar seus costumes morais, espirituais, tradicionais, para ficar bem fluida, bem fácil de se manipular. Aí gera-se um caos, é sempre assim, gera-se um caos, aí surge uma solução, surge um salvador, ok? Agora, como é que nós podemos identificar se o comunismo é benéfico ou maléfico? Se o capitalismo é benéfico ou maléfico? Se o tradicionalismo, se o conservadorismo, porque o conservadorismo necessariamente não quer dizer que seja judaico-cristão. Você vai numa sociedade, por exemplo, Índia, numa sociedade onde o hinduísmo ele impera. Aqueles indianos que tentam preservar a cultura da Índia, eles são conservadores. E nós, os cristãos que tentamos lá pregar o evangelho, nós somos revolucionários, porque queremos mudar a ordem, ok? Mas veja bem, para você saber se o conservadorismo é bom, se um outro movimento revolucionário ou político, social, religioso é bom, primeiramente, você se conhece a árvore pelo fruto. É pelo fruto que você vai conhecer a árvore. Não é pelo que a pessoa fala. Uma vez eu ouvi um vídeo do padre Ricardo, eu nem católico sou, mas ouvi um vídeo dele que eu nunca mais esqueci aquilo que ele falou. Que você não conhece a pessoa pelo que ela fala, mas sim pelo contra quem ela luta. Você precisa ver contra quem essa pessoa luta. Contra quem? Você vai saber quem é essa pessoa, ok? Então, primeiramente, qualquer coisa que não é boa começa da mentira. Tem que estar relacionado com mentira. Se você percebe que está relacionado com mentira, pronto, já tem um problema aí. Outra coisa, tudo que você tem que fazer às escondidas, que você tem que esconder, que você tem que camuflar, já tem um problema. Porque aquilo que é bom, que é legítimo, você expõe. Por exemplo, claro, o casado, ele não vai expor sua intimidade. Mas o camarada, ele pode levar livremente sua esposa para sua casa. Normal. E a esposa vai perfeitamente com seu marido para a mesma casa. Pode viajar junto, sozinho, não tem problema. Mas, quem é que vai para motel? Quem se leva para motel? Quem se leva para hotel? Quem se leva para algum lugar escondido? É alguém que não se tem compromisso matrimonial. Ok? Mas vamos voltar à questão da mentira e da verdade. Então, olha só. Primeiramente, não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa faz. É o resultado. Ok? É isso aí que você deve ver. É o fruto. Não adianta dizer que uma árvore é abacateira se ela dá banana. Se dá banana, é bananeira. Não adianta dizer que a bananeira se dá abacate, é abacateira. Deu para entender? Ok? Agora, roubar, matar e destruir. Quando há esses objetivos, roubar, matar e destruir. Muito bem. Se você for fazer um estudo sobre as revoluções comunistas, seja na Rússia, China, Coreia do Norte, Vietnã, aqui em Cuba, todas elas
espremeram sangue, houve morte, porque para se instaurar aquele regime deveria se matar. Mentiram e depois mataram. O objetivo é matar. Matar qualquer opositor do regime. Esse é o objetivo, matar. Roubar, saque. A partir do momento que não se admite a propriedade privada, então aquele governo ele está roubando, sequestrando as propriedades, as empresas. Então isso é um roubo. O patrimônio daquela nação, isso é roubo. Então, roubar, matar, roubar, matar. Destruir. Quer destruir a ordem vigente, quer destruir. E o objetivo não é o bem-estar do ser humano, o objetivo é a implantação de uma mentalidade. Aí vamos dar um outro exemplo. O Josué entrou na Terra Prometida. Josué destruiu praticamente 7 nações. Matou até criança de colo. Mas havia ali um objetivo. O objetivo, primeiramente, era garantir a segurança de Israel. Porque aquelas nações não viveriam em paz com Israel, elas destruiriam Israel. Depois, acabar com o estilo de vida que tinha como propósito matar, roubar e destruir. Um estilo de vida onde se fazia sacrifício de crianças, sacrifício humano de crianças pequenas. Pegava-se a criança, colocava diante do ídolo lá, queimava viva. Diante lá, o Baal, por exemplo, a estátua era tipo a barriga é tipo um quadrado, tipo uma caixa. Colocava a criança assando lá dentro, ok? Aí a criança assava naquele fogo lá, aí se tocava os tambores para abafar o som das criancinhas. Era um estilo de vida pernicioso, perverso. E sem falar que o incesto é uma prática normal. Outros sacrifícios humanos era algo normal. A idolatria, a feitiçaria, o ocultismo, o homossexualismo, todo tipo de pecado era praticado como uma coisa normal. Então eram nações que não tinham parâmetros morais. E aquelas nações, elas destruiriam Israel. Então, para proteger Israel e proteger a humanidade, era necessário exterminar aquelas nações. Só que os israelitas não fizeram isso, deixaram muitos sobreviventes. Aí surgiu Império Assírio, depois Império Babilônico, Império Medo-Persa, Grécia, Roma. Quanta gente não morreu? Hoje temos terrorismo. Quanta gente não morreu porque os judeus não quiseram cumprir à risca a ordem de Deus. Amém? Então é algo assim totalmente diferente. Agora, o comunismo não. Ele quer, o objetivo dele, mesmo que os comunistas não saibam, mas o objetivo é matar, roubar e destruir o ser humano. E criar um caos. Para depois desse caos surgir um líder, o anticristo. Porque comunismo nada menos é do que uma ferramenta de Satanás. Pronto, acabou. E você vai ver que ele é comunismo pela própria, o comunismo é uma ferramenta do anticristo de Satanás pela própria Bíblia. O que diz aqui, olha, primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Bom, já começa por aqui. Não, o comunismo, o socialista, geralmente ele é marxista. Sendo marxista, ele é ateu. Então ele vai negar que Jesus é o Filho de Deus, porque para ele não existe Deus. E ele quer impor o ateísmo sobre toda a nação. Tanto é que na Rússia, ainda hoje, nos regimes de maioria, regimes comunistas, cristãos morrem. Fidel Castro matou muito pastor. A União Soviética matou pastor, matou padre, fez uma lenha, prendeu alguns, torturou outros. O comunismo e o socialismo sempre foram uns inimigos do cristianismo, do cristão, matam o cristão.
persegue o cristão. Entendeu? Persegue o cristão. Então, olha só, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? A pessoa é livre para crer ou não crer. Mas agora, a partir do momento que ele impor o ateísmo e querer dizimar qualquer um que se mantenha firme na sua fé, como acontece agora lá na China, muitos templos cristãos estão sendo demolidos, muitos cristãos estão sendo perseguidos. Tem lá a igreja oficial lá, uma igreja controlada pelo Estado, mas a outra que se reúne em lares, aquela igreja lá é perseguida. Ok? Porque o comunismo é um inimigo do cristianismo, é um perseguidor. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o pai e o filho. Muito bem, o comunismo nega o pai e nega o filho. Nega. Não é simplesmente dizer que não crê. Não, ele nega, assim como o Islã também. O Islã nega o pai e o filho. Ele nega que Deus é pai, pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nega também Cristo, que o nosso Cristo é o Filho de Deus. Nega. Negam categoricamente. É diferente do budismo. O budismo, ele não fala nada, ele fica quieto, calado, não emite opinião. Mas o Islã, ele nega. Amém? E o comunismo, eles negam. Por quê? Porque são ateístas. Amém? Qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem também o pai. Entendeu? Então, quem é o anticristo? O anticristo é aquele sujeito, aquele dominador que quando for dominar o mundo, o planeta, for governar o planeta, esse aí ele vai negar a divindade de Deus, a divindade de Cristo. Ele vai querer se colocar no lugar de Deus, sendo ele Deus, ou seja, o Estado se colocando no lugar de Deus. Ok? E antes, para que primeiro o anticristo ele possa governar, como eu creio no arrebatamento antes do milênio, antes da tribulação, eu creio que a igreja não vai estar mais aqui. Então a igreja, o Espírito Santo através da igreja, não estará fazendo oposição ao surgimento do iníquo, do anticristo. Então ele vai ficar livre para agir. Então haverá uma grande apostasia. As pessoas irão vituperar a fé, vão jogar a fé pelas costas, as tradições, as culturas. Essa igreja católica aí, ó, já está com seus dias, ela está com seus dias contados, porque o anticristo não vai perdoar. Entendeu? Então vai jogar tudo por terra. E aí o povo todo irá na direção desse grande líder. E o comunismo é o braço do anticristo nos dias de hoje. É o braço do anticristo. Ok? Então, queridos, nós temos que orar muito pela nossa nação, pelos nossos valores judaicos cristãos, seja você católico ou evangélico, nós temos que orar muito. Amém? Orar pelo direito da propriedade privada, porque Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu para tomar posse de uma terra. E a sua posterioridade assumiu essa terra, ou seja, e a terra foi dividida entre 12 tribos. E dentro dessas tribos, cada um tinha sua terra, ou seja, havia assim um respeito à propriedade privada. O rei Acabe, ele cobiçou a propriedade de Nabote, ou seja, Nabote tinha propriedade privada, coisa que o comunismo não admite, ok? Porque no comunismo mesmo não existe propriedade privada. A propriedade é estatal, é do governo. Mas Nabote tinha sua propriedade privada. E o rei não podia tomar posse porque era reconhecido que aquilo era de Nabote. Então o rei teve que dar o jeitinho dele lá. Mentiu, arrumou falsas testemunhas, matou Nabote. Aí depois que matou Nabote, tentou tomar posse. Mas só que ele se levantou para chamar a atenção, para repreender Acabe, porque Deus respeita o direito à propriedade privada. Deus respeita o direito à posse de armas. Foi Jesus que falou para Pedro, vende lá suas túnicas lá e compre espada. E aí Pedro falou, nós temos duas, tá bom. Duas espadas. Ou seja, Pedro andou armado com a permissão de Jesus. Jesus podia falar, Pedro, joga essa espada fora, que eu sou o Messias, eu sou da paz, eu não quero você armado. Não, mas Pedro andou armado. Amém?
aquele soldado que foi tentar prender Jesus, o tal do Malco, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha dele. Aí Jesus mandou Pedro guardar a espada na bainha. Pedro, você não sabe, se eu quisesse, eu rogaria meu pai me daria 12 legiões de anjos. Guarda a sua espada na bainha. Não joga fora, nem quebra. Guarda na bainha. E pode olhar o seguinte, que os comunistas, os regimes totalitários, a primeira providência que tomam antes de tomar o poder é desarmar a população. Então você começa a analisar que o cristianismo ele vai contra a palavra do Senhor em várias situações. Entendeu? Esses nossos políticos, esses políticos aí progressistas, eles querem estimular a sexualidade fluida, a libertinagem sexual. Mas se olharmos para a palavra, nós vamos ver a castidade, nós vamos ver um padrão de comportamento. A prática sexual, à luz da Bíblia, foi feita para ser praticada no meio de casais. Deixará, pois, seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e se tornarão uma só carne. Aí Paulo vai falar também, bom seria que todo homem fosse igual a eu. Mas por causa da prostituição, para ninguém viver na prostituição, ninguém viver na fornicação, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Porque a prática sexual foi feita para ser vivida dentro da família. E aí nós vamos ver o Freud batendo contra isso aí. Nós vamos ver o comunismo batendo contra isso aí. Por quê? Porque o comunismo ele é um braço do anticristo. É do capeta. Pronto, acabou. Falei. É do capeta. E crente, católico, não tem nada que está envolvido nessa bodega sua. Não tem nada que está envolvido nisso aí. É como se, parece que eles foram contaminados. Não tem nada a fazer. Eu não sei o que aquela Benedita da Silva está fazendo no PT. E crente, lá no PT. Não sei o que ela está fazendo lá, num partido que apoia a ideologia de gênero. Não tem nada que está fazendo lá, ok? O cristão, ele vive pela palavra. Ok? Sabia que está um pouco velha, mas eu tenho as novas lá. Só que pode usar essa aqui. Ok? O cristão, ele vive pela palavra. Ok? Então, oremos pelo país. E prezemos pelos nossos costumes, pela nossa tradição judaico-cristã, que é o melhor para a nossa nação. Que Deus te abençoe.